Olá, eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador, membro do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, e delegado brasileiro junto às COPs, Conferências das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas. Eu venho aqui sempre apresentar a vocês vídeos esclarecedores, sobre a questão dos créditos de carbono, do mercado de créditos de carbono, dos projetos de créditos de carbono. Então sempre estamos aqui nesse nosso canal para poder aportar informações que sejam relevantes, que sejam fidedignas sobre a questão dos projetos de carbono e do mercado de carbono. E temos recebido várias perguntas, vários temas que são de interesse dos nossos seguidores. Então, você aí que tem as suas perguntas, tem as suas curiosidades, tem as suas especificidades, estamos sempre aqui para tentar dar o melhor direcionamento, tentando clarificar aquilo que é realmente verdade e aquilo que pode ser apenas uma expectativa que não se confirma. Então nós temos aqui sempre perguntas interessantes, algumas bastante pertinentes, outras às vezes um pouco fora do contexto, mas mesmo assim vamos tentar esclarecer todos os pontos que foram aqui levantados nos últimos dias. Bem, tem uma primeira pergunta que diz o seguinte: professor, faço aqui uma pergunta que tem o seguinte sentido: como faço para oferecer um projeto de carbono para uma empresa? Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter um projeto que tenha um certo potencial, que tenha capacidade de redução ou remoção de gás de efeito estufa. Então, se você tem um contato com uma empresa, ela tem biodigestores, tem painéis fotovoltaicos, tem reflorestamento, é uma indústria que usa óleo combustível e quer substituir por um óleo natural, por um outro processo menos emissor de carbono, enfim. Qualquer um desses elementos que reduzem, ou potenciais projetos que reduzem ou removem gases de efeito estufa, tem o potencial de serem oferecidos pela sua consultoria, pelo seu trabalho individual, pela sua capacidade técnica para os empreendedores, para uma empresa que tem interesse. Então, o primeiro ponto, eu diria, o primeiro passo é identificar um projeto que reduza e remova gases de efeito estufa. Muitas vezes isso pode ser identificado através do inventário de emissões de gases de efeito estufa daquela empresa. Então, talvez o melhor caminho seja conhecer um pouco melhor aquela empresa, ver as potencialidades e aqueles projetos que podem ser desenvolvidos. Note o seguinte, que projetos de redução de gás de efeito estufa e remoção de gás de efeito estufa devem ser adicionais àquilo que é além da prática comum. Então, se aquilo que a empresa faz já é a prática comum, eu cito o exemplo do caso da soja e do milho. Então, se a empresa já planta soja e milho, e isso é já a prática comum, usando plantio direto, durante muitos anos, e ela não fez nada de diferente nos últimos anos, agora mais recentemente, ela não tem elegibilidade, ela não tem adicionalidade para demonstrar. Então é muito importante que haja uma mudança. E essa mudança, essa adicionalidade deve ser comprovada. Por exemplo, o uso de bioinsumos. Ou então, por exemplo, o uso de plantas que são usadas como forrageiras, que cobrem o solo, cobertura verde, por exemplo. Ou então, o uso de plantas que têm maior sequestro de carbono, por exemplo, no caso de LPF. Então, no caso da agricultura, são exemplos, são situações que podem gerar adicionalidade, portanto, desenvolver assim oportunidades para projetos de crédito de carbono. Então, muito importante, você que vai oferecer um projeto, saber se aquele potencial projeto reduz ou remove gás de efeito estufa, tem adicionalidade, faz algo além da prática comum, tem escala, porque às vezes um projeto é tão pequeno, um projeto que tem lá uma área agrícola, por exemplo, de 10 hectares, 50 hectares, 100 hectares, quase certamente isso não vai dar um projeto, porque tem custos. Temos o custo de registro, temos o custo de validação, o custo das certificações, enfim, tem todo um conjunto que precisa ser desenvolvido. E eu acredito que sempre é importante elaborar o PIN, o Project Idea Note, que nós vamos ainda aprofundar mais sobre ele em outras oportunidades, mas é um pré-projeto, é um estudo de viabilidade técnica e econômica. Então, acho que você poderia oferecer esse serviço, o inventário de emissões e o desenvolvimento de um PIN, do Project Idea Note, para ver qual é realmente o potencial daquele projeto. É melhor parar, não seguir se não tem potencialidade,
E assim se descobre também potencialidades, né? Muitas vezes tem escala, tem condição plena de desenvolver o projeto e nós não antevemos isso. Então temos que ficar bastante antenados com relação a isso. É muito importante então saber, né, qual o tipo de projeto que a empresa pode desenvolver, qual a escala desse projeto, se tem adicionalidade, se tem oportunidade de desenvolvê-lo segundo uma metodologia dentro dos padrões do mercado. E aí eu sugiro a você dar uma boa olhada nos padrões Verra hoje, que são os mais aceitos no mercado internacional. Basicamente é isso, mais detalhes a gente vai ver sobre esses assuntos em outras oportunidades. Tem uma outra pergunta que diz o seguinte: sou um engenheiro florestal, como eu posso atuar no mercado de créditos de carbono? De várias maneiras, em projetos RED, por exemplo, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, identificando áreas, fazendo contato com proprietários, né, preparando esses proprietários para desenvolver projetos RED, fazendo o Project Idea Note, fazendo o PDD, registrando o seu projeto, né, acompanhando a verificação do projeto, validando no sentido de acompanhar a validação pela entidade de terceira parte, acompanhando a verificação e participar durante toda a vida do projeto, que pode ter duração de até 30 anos. Pode atuar como elaborador de um projeto na área de reflorestamento, né, identificando potencialidades de projetos de reflorestamento. Pode trabalhar num viveiro, pode trabalhar com tecnologias, pode trabalhar com o próprio PDD, desenvolvendo metodologias e assim por diante, elaborando os projetos, e até uma possibilidade seria comercializar projetos, comercializar créditos gerados por esses projetos, né? Existem amplas possibilidades. Enfim, tem um elenco imenso, né, de possibilidades para os engenheiros florestais, porque os projetos florestais hoje estão muito fortes no mercado. Os projetos são classificados como Nature-Based Solutions, né, os projetos baseados na natureza. E esses projetos florestais, projetos que têm biodiversidade, que têm comunidades, que têm conservação florestal e também restauração florestal, reflorestamento, né, podem gerar créditos de carbono. Isso pode ser tanto num âmbito de mercado internacional voluntário, quanto no mercado internacional regulado no futuro, em breve, no mercado brasileiro, desenvolvendo CPR verde, por exemplo, no mercado brasileiro. E logo na sequência desenvolvendo projetos para esse MBRE, que é o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões. Então eu diria que tem uma possibilidade inesgotável de oportunidades para o engenheiro florestal. Okay? Uma terceira pergunta, um pouco curiosa aqui, mas bem importante também. Qual capim ou planta forrageira sequestra mais carbono? Nós sabemos que as gramíneas têm um diferencial em relação às outras plantas, né? E elas sequestram bastante carbono, é verdade, principalmente no solo. Então nós temos várias plantas com esse perfil. O capim-elefante, por exemplo, é uma gramínea que tem bastante capacidade de sequestro de carbono. Temos outras aí, né? Por exemplo, os próprios bambus, que embora não sejam bem forrageiras, são gramíneas, né? Os bambus têm alto potencial. Nós temos desenvolvido aqui pesquisas já de mais de 10 anos, 12 anos, né? Com diferentes espécies de bambu, e elas têm um potencial muito alto de fixação, sequestro de carbono. Tanto na planta em si própria, né? Como também no solo. Então temos duas plantas, pelo menos aí, dois tipos de plantas, né? Além disso temos outras, né? Vários tipos de capins, inclusive a própria cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma planta semi-perene, né? Que também sequestra bastante carbono. Porém tem que considerar toda a análise de ciclo de vida, né? Porque muitas vezes essa biomassa, esse carbono é exportada, né? É retirada do sistema, então nós temos que considerar isso também nos nossos cálculos, ok? Então é bastante importante considerar isso. Mas aí demos alguns exemplos dentro dessa linha. Tem uma outra questão aqui que diz o seguinte: olá, eu gostaria de saber sobre créditos de carbono que são gerados nas instalações fotovoltaicas, ou seja, a energia solar, né? Como eu posso, enquanto pessoa física, vender créditos gerados no meu sistema? Em primeiro lugar, você pode vender créditos de carbono se você tiver um projeto de créditos de carbono. Um projeto significa você tem que escrever de acordo com uma metodologia. Essa energia fotovoltaica vai substituir o quê? É isso que tem que ser feito. Em substituição a uma outra energia, pode ser a energia da rede, uma energia que não é muito ambientalmente adequada, né? Por exemplo, uma energia que é gerada a partir do diesel, né? De um gerador, ou de um outro sistema que tem alta emissão de carbono, alta emissão de gases de efeito estufa. Então você tem que dizer o que este painel fotovoltaico, essas células fotovoltaicas vão substituir em termos de energia para comparar, né, com a linha de base. Então a linha de base é a emissão que ocorreria no cenário sem o projeto, sem a energia fotovoltaica, sem a energia solar.
Você tem que demonstrar isso. Olha, se eu não usasse aqui, né, essa energia fotovoltaica, eu usaria a energia da rede hídrica e boa parte térmica, termoelétrica, né? Então eu tenho um potencial de gerar tanto de emissão. Eu vou gerar agora com painéis fotovoltaicos e vou reduzir as emissões. Aí você tem que fazer aquele cálculo, né, da potência instalada versus, né, vezes o número de dias, vezes o número de horas que funciona, vezes o fator de capacidade. Que energia solar aí varia de 50% a 60%. Depende do sol, né? Depende da região onde você está. Então você precisa fazer uma análise disso. E também, como eu sempre digo, tem que ter uma questão de escala. Não adianta você fazer isso para a sua casa. Você não vai gerar crédito de carbono na sua casa. Pelo menos para o mercado. Pelo menos das condições atuais. Quem sabe no futuro. Né? Você tem que ter uma escala mínima para poder fazer, registrar o projeto, validar o projeto. Tudo isso tem custos. Então você tem que pensar também na escala, certo? Você só pode vender aquilo que você tem enquanto registro de um projeto. O projeto precisa ser desenvolvido de acordo com a metodologia, registrado, validado, verificado e certificado. Se ele cumprir esse trâmite, esse projeto gera crédito de carbono. E nesse processo, você tem que elaborar o PDD. E o PDD, ou PD, né, depende, Project Description, Project Design Document, depende um pouco do que se chama, mas a mesma coisa, né, que é a descrição do projeto. Você tem que demonstrar a tal de adicionalidade, aquilo que você faz além da prática comum. Qual que é a prática comum? Usar diesel, usar a energia da rede. Então isso precisa ser bem descrito, bem caracterizado. Simplesmente você pensar que você tem um painel fotovoltaico na sua empresa ou na sua casa, né, por mais que seja algo muito bom do ponto de vista ambiental, né, gerar uma energia que é renovável, pode não gerar crédito de carbono. Então a gente precisa ficar bastante ligado, né, na questão de escala, na questão da adicionalidade. Sem esses aspectos, você não tem como vender, porque você não tem produto. Você só tem produto se você fizer o projeto. Ok? Então é importante fazer o projeto. E antes de fazer o projeto, eu sempre recomendo, já falei isso em outro caso aqui, fazer o PIN, Project Idea Note. Para você ter os elementos mínimos, um estudo de viabilidade prévio para você saber se você vai ter projeto viável ou não. Não adianta só imaginar da cabeça, né? Você precisa escrever, precisa calcular, precisa delinear um projeto. Então eu sempre aconselho que seja feito o PIN. Ok? Para qualquer empreendedor, qualquer tamanho, qualquer escala, em qualquer região do Brasil. Tem uma outra pergunta aqui que diz: tem uma área com 55 alqueires em Tocantins, clima ótico e não está desmatada. Como faço para arrendar para alguma empresa para produção de crédito de carbono? Eu falo arrendar, pois moro em Goiânia e a fazenda fica em Conceição do Araguaia, muito distante para ir sempre. Bom, essas pequenas áreas em geral não têm potencial para o mercado internacional de carbono. Né? Áreas grandes e que estão ameaçadas bastante pelo desmatamento, por exemplo, áreas na Amazônia, essas sim têm potencial para projetos RED. Áreas assim pequenas, 55 alqueires é considerado pequeno, não tem um potencial para, atualmente pelo menos, né, para projetos de crédito de carbono internacionais. Você poderia, dentro do mercado mais clássico, né, ou seja, tanto no mercado regulado, não tem como colocar isso no mercado regulado hoje, e também no mercado voluntário mais aceito internacionalmente, que são os padrões Verra, não tem possibilidades. Mas tem aí os padrões da Social Carbon, que estão começando a permitir, ou possibilitar o desenvolvimento de projetos de remoção. Mas mesmo assim você precisa fazer o inventário, precisa quantificar o carbono, precisa saber quanto que está sequestrando anualmente para você colocar esse projeto numa embalagem mínima para poder vender. Mas eu acho esse projeto muito pequeno, essa área muito pequena para um projeto que tem custos e tudo mais. Então eu acredito que para essa área possivelmente não tenha potencial. O que pode ser feito é usá-la como, digamos, uma compensação de emissões de alguma indústria, de alguma empresa, de algum município, de alguém que quer compensar as emissões. Isso é uma coisa bastante voluntária entre partes. Aí a ideia básica é identificar alguém, alguma empresa, algum empreendedor que tem, né, emissões no seu inventário, tem o seu inventário de emissões e quer fazer compensações. Aí você oferece a sua área. Olha, tem minha área aqui, né? E eu posso então utilizar essa área, né, e ser remunerado por isso. Evidentemente, esses valores em termos de crédito de carbono não vão atingir aqueles parâmetros do mercado internacional, que hoje estão de 7 a 15 dólares por tonelada de CO2 equivalente. Então, essas áreas têm um potencial reduzido, porém não inexistente, digamos assim. Né? Mas precisamos ter, de qualquer forma, né, a embalagem desse produto. E a embalagem desse produto aí, muitas vezes custa em termos de desenvolvimento técnico e também tempo e dinheiro. Então essas áreas pequenas normalmente não têm muito potencial, como eu disse, para o mercado internacional, mas podem ser viabilizados ou encaixadas em outros perfis
né, principalmente dentro do mercado bastante voluntário, o mais voluntário possível, que seria dentro do Brasil mesmo. Quem sabe, talvez até uma instituição internacional se interesse por essa área e tal, mas eu acredito que é bastante remota essa possibilidade. Talvez, né, com essas empresas de tokenização, né, e uma ou outra que estão aí desenvolvendo, mas eu acho bastante improvável, né, que essa área tenha um potencial significativo. Uma outra pergunta diz o seguinte: gostaria de uma informação. Uma área da Amazônia só se consegue certificação comprando a área? O detentor do projeto é o dono da área, tá? Então o detentor da área é o dono do projeto e ele é o responsável pelo projeto. Por que eu pergunto? O pessoal da MOS, cito aqui a MOS, né, adquiriu algumas áreas. Eu acredito que eles não adquiriram as áreas, né, porque se é uma empresa internacional, não pode adquirir áreas aqui no Brasil, né, a não ser que tenha um sócio brasileiro e aí dentro das legislações, da legislação brasileira, permita isso. Né. Fizeram projetos ambientais, procuraram certificadores, que em média deram um prazo de 3 anos a eles, e estão comercializando esses créditos no mercado voluntário, tokenizando, gerando criptos. Gostaria de saber se existe meio mais simples. Olha, o meio mais simples seria desenvolver projetos REC. Mesmo assim, não é tão simples. Nós precisamos desenvolver um projeto, né? Projetos que são registrados na plataforma Verra, é o padrão mais conhecido. Não é mais simples, mas é o mais seguro, porque nós não sabemos o que tem por trás dessas criptomoedas, dessas tokenizações. Tokenizar o que exatamente? Essa é uma contestação que eu sempre faço. Eu posso tokenizar aqui um dos meus pensamentos, mas quem vai comprar isso? Né? Tokenizar uma área na Amazônia, mas cadê a fidelidade disso? Cadê a confiabilidade disso? O que eu estou comprando quando alguém me vende tokenizando? Criptomoeda é uma coisa meio obscura, tem que tomar um certo cuidado, né? Pode ser que tenha algo sério por detrás, mas pode ser que também tenha alguns questionamentos. E isso já tem aparecido até na mídia, questionamentos dessas empresas internacionais, né, que estão desenvolvendo projetos. Aqui o próprio Ministério Público está contestando uma série de coisas relacionadas a isso. Então acho que tem que ter bastante cuidado, né, porque às vezes as pessoas, as empresas se arvoram, se apavoram até em desenvolver, né, se desesperam, né, desenvolver projetos e daqui a pouco, né, isso implica em contratos complicados, que tem cláusulas complexas, e depois isso vai dar algum problema. Então eu diria que tem que ir com muito cuidado. Né? O melhor é pegar uma área toda regularizada, lá na Amazônia, em um outro bioma, né, no Cerrado, em outro, que tem uma escala, que tem adicionalidade, que tem uma taxa histórica de desmatamento, que aplica uma metodologia da Verra, registra o projeto, valida o projeto. Né? E aí você vai vender seus créditos de carbono com mais tranquilidade. Essas coisas muito assim informais, meio, né, sem saber direito de onde vem, para onde vão, eu fico pensativo, reticente. Não estou dizendo, né, nada contra isso, né, essas iniciativas de empresas, né, nacionais e internacionais, é válido, porém tem que tomar um cuidado principalmente com relação à legislação e também esses contratos. Né. Tokenizar o quê? Essa é a pergunta. Volte e meia vem falar comigo, uma série de pessoas, de órgãos do Estado, de empresas. Porque eu vou tokenizar a minha área, vou tokenizar meus créditos de carbono. Tokenizar, mas de que jeito? Né? Você tem que ter uma metodologia, né, confiável, que o mercado aceite. Tokenizar o que o mercado depois não vai aceitar, ou vai comprar engolindo seco isso e depois vai descobrir, né, lá na frente que ele não tokenizou, que ele comprou nada, né? E a gente já aprendeu, né, com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Né? Eu acho que todo cuidado é pouco. Eu sempre fico, né, dando essas palavras de atenção a todos que trabalham com créditos de carbono ou querem trabalhar com créditos de carbono, com projetos de carbono, para não terem problemas. Né? É muito importante aqui que a palavra do técnico, do profissional, seja dada àqueles que querem iniciar atividades nesse sentido para fazer algo sério, algo que tenha durabilidade, né? tenham perenidade, né? Que tenham reputação e assim por diante. Ok? Tem uma outra pergunta um pouco fora do contexto que eu vou responder por uma questão, né? Claro, sou um educador, né? E vou respondê-la, mas está totalmente fora, né, do contexto de carbono, mas tudo bem, né? Vamos fazer uma concessão aqui. Isso seria normalmente feito através de outro canal, mandando um e-mail para mim, né? Através dos meus outros canais que não esse de carbono. Diz o seguinte: bom dia, você saberia me dizer qual a distância média entre os anéis de crescimento de uma araucária? Não tem como dizer, varia muito, tremendamente. De 0, 1 milímetro, menos que 1 milímetro, já havia anéis de crescimento de menos de 1 milímetro, até
mais de 1 centímetro. Tá? Que araucária é essa? Nativa, plantada, né? Onde está, sob sombra, qual a posição sociológica, qual o porte. Né? Tem uma série de variáveis que afetam. Ela está em competição, está em livre de competição. Ele diz que só para tentar estimar a idade. Tem uma araucária com diâmetro de 48 centímetros, raio 24, tudo bem? 48 centímetros, tá? Na altura do peito, deve ser, né? Que queria dividir esse raio pela distância dos anéis, por exemplo, se a distância for 1,2, a idade seria de 20 anos. O ideal seria se tirar um rolo de incremento, fazer uma análise de tronco e saber qual o ritmo de crescimento dessa araucária. Nós já pegamos aqui araucárias, como eu disse, com anéis de crescimento de menos de 1 milímetro e alguns com mais de 1 centímetro. Então é muito variável. Eu tenho na minha sala alguns discos, algumas bolachas, o pessoal chama, né? Discos de araucárias, né? Algumas plantadas, outros nativos que foram coletadas aí em teses, dissertações, estudos que nós fizemos, e é uma variação tremenda. Então tentar dar um número é um chute total, tá? Então não é uma boa prática falar um número agora, não é algo que a gente deva fazer sem riscos. Mas, tá, né? Se você quiser fazer uma análise de tronco e descobrir isso, acho que é o melhor caminho. Agora, 48 centímetros, qual é essa araucária? Ela é nativa? Ela é plantada? Não temos nada, não existe uma araucária média. Assim como não existe árvore média, assim como não existe uma pessoa média. Não existe nada médio nesse mundo. Tudo varia. Né? Então, eu acho que é bastante arriscado. Se você quiser fazer isso, você tem que pensar um pouco mais, organizar um pouco mais tecnicamente, fazer uma coisa muito empírica, não vai dar certo. Tá? Essa é a minha palavra, nesse sentido. Tem uma outra questão aqui que veio também. Podemos fazer projetos em áreas de ICMBio? Bom, isso é bastante contraditório, tem bastante questões que são levantadas em áreas públicas, federais, né? Depende do tipo de projeto. Né? Por exemplo, o estado do Acre faz. Né? Existem áreas de RESEX, por exemplo, né? Reservas extrativistas. Né? Estão dentro do arcabouço do ICMBio, né? do SNUC, né? Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Porém, por exemplo, numa REBIO, numa estação ecológica, existem vários questionamentos a respeito disso. E em terras indígenas, bom, já existe, ao que me consta, eu não sou jurista, né, jurisprudência a respeito de desenvolvimento de projetos de crédito de carbono, né, em terras indígenas. Então depende de que tipo de área pública é. Nas áreas do ICMBio existe bastante contestação. Na minha visão, a melhor coisa é fazer uma consulta formal aos órgãos, né, ao ICMBio, né, que certamente vai endereçar ao seu jurídico, né, para clarificar isso, né, pacificar isso. No meu entendimento, quem é o detentor da área? É o governo federal. Então o governo federal tem, né, as prerrogativas de desenvolvimento de projetos de crédito de carbono nessas áreas. Existem algumas questões aí um tanto quanto complexas, por exemplo, unidades de conservação que foram criadas em áreas desapropriadas, que não foram desapropriadas, né, devidamente pelo governo federal, e aí os proprietários agora estão, né, numa situação um tanto quanto numa saia justa, digamos assim, né? Em áreas públicas, eu acredito que é bastante complicado fazer isso em áreas principalmente com esse perfil de ICMBio e unidades de conservação. Para o mercado clássico, esse mercado regulado e o mercado voluntário tipo padrões Verra. Mas poderia ser feito de outra maneira, com uma forma... Porque o voluntário, né, pode ser, se desenvolve lá, digamos, o ICMBio desenvolve, ou com parcerias, né, desenvolve um projeto de crédito de carbono para mostrar, né, que essa área está sequestrando carbono, que essa área tem um estoque de carbono e tudo mais. Né? E empresas interessadas ou outras organizações, até de fora do Brasil, querem aportar recursos, né, é isso mais ou menos que o Acre fez, aportar recursos para essas áreas protegidas e que não vão emitir gases de efeito estufa. Então, nessas circunstâncias, já que é algo livre, já que é algo voluntário, pode, né? Em princípio pode, mas o pode tem que ser visto sob uma ótica da legalidade, né? Do aspecto jurídico. Então tem que tomar muito cuidado para não, né, cometer deslizes. Eu não sou especialista na área jurídico-legal, então eu não tenho muito... não é a minha expertise, não quero me arriscar a falar daquilo que eu não sei. Mas, de qualquer forma, eu acredito que nesses casos é importante fazer uma consulta formal, né, ao ICMBio, que vai certamente remeter isso ao jurídico, não sei se qual canal dentro do governo federal, né,
a sua procuradoria jurídica e outros canais do governo federal, né, para poder clarificar esse aspecto, antes de qualquer coisa. Para não avançar depois bastante, né, em tratativas e depois o projeto não dar certo. Melhor se assegurar, né, ter certeza de que as coisas são possíveis. Ok? Então tivemos aí várias perguntas, né? Continuem fazendo as suas perguntas, eu sempre que possível aqui de uma forma bastante, né, motivada, eu vou responder dentro daquilo que é o meu conhecimento. Meu objetivo é, como sempre aqui, né, trazer a minha visão, né, trazer o meu conhecimento técnico, compartilhar as experiências e esse acúmulo de conhecimentos ao longo de uma trajetória profissional. Já tenho mais de 37 anos aí de formado, né, já tenho uma carreira, né, como professor pesquisador e também tenho bastante vivência, né, nas questões de carbono, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de mercado, né. Então, o meu papel aqui é trazer esse esclarecimento, né, um esclarecimento sobre questões diversas, algumas mais próprias sobre carbono, outras que vêm, né, tangencialmente, mas sempre estamos aqui prontos para poder clarificar, né, poder transmitir o conhecimento para que você, profissional, você colega, né, possa entender isso melhor, né, como funciona esse mercado de carbono, os projetos de carbono. E mesmo que você tenha dúvidas que não são diretamente afeitas a questões mercadológicas ou elaboração de projetos, a gente sempre está disponível, porque o nosso propósito é sempre esclarecer, né? Trazer o conhecimento, trazer a informação de forma organizada, de forma clara. Ok? Então é isso. Nos vemos numa próxima ocasião. Deixo aqui o meu grande abraço e até lá.